Evangelho de João 1. De fato, eu vou tomar o versículo 1 e o 14. Mas vamos aproveitar que estamos todos aí. Eu peço que os irmãos, por favor, acompanhem a leitura, tá bom? Eu vou ler até o 14. Está escrito assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Versículo 8. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E por fim, o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Os irmãos, por favor, pode tomar assento. Antes de tomar esse texto aqui, irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui, né? E dizer aqui que nós já fomos profundamente tocados pelos hinos, né? Pelo testemunho da irmã, mas eu queria lembrar também e dizer da minha solidariedade com os últimos eventos, né, que nós temos ouvido acerca da cidade. E eu vim com uma palavra no meu coração para nos animar a socorrer, né? Não sei se os irmãos estão envolvidos de forma direta, se tem parente, amigo, mas é possível que sim, né? Sempre quando uma tragédia dessa acontece, estou falando da chuva, né? Aí eu já lembrei que teve uma outra aqui em Suzano, né? Olha quanta coisa, né? E a irmã falando acerca da sua condição de saúde, sendo restaurada também, e isso me veio mais forte ao coração. Então, só para abrir um parênteses, um texto que eu vim trabalhando essa semana, em 2 Coríntios, eu só vou abrir um parênteses, irmão, já volto lá para João, tá bom? No capítulo 6 de 2 Coríntios, no versículo 14, tem um texto que nós conhecemos bem, né? Está escrito assim, ó: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz e as trevas. Muito bem. Nós sempre lemos esse texto, e sempre com um viés de relacionamento, né, de casamento, essa coisa, não é? Mas, de fato, não é isso que Paulo está trabalhando, né? Anteriormente, ele havia combinado com a igreja de Corinto, que ele sairia lá em viagem missionária, e a igreja de Corinto, por ter recurso financeiro, ficou de ajudá-lo. Falou: Paulo, pode ir viajar aí, que a gente vai ajudar você na viagem missionária. Chegou lá numa igreja, precisa de dinheiro, conta conosco aí. O problema é que teve uma desavença entre Paulo e a própria igreja. E o que aconteceu? A igreja deixou de mandar o recurso. E Paulo falou assim: não é assim que faz. Não é assim. O nosso relacionamento não tem nada a ver com o sofrimento do outro. A gente pode brigar, a gente pode ter problema de relacionamento, mas deixar de socorrer o outro por causa de alguma desavença é o ímpio que faz isso. É aquele que não tem Deus. Então, irmãos, não tem nada a ver as nossas desavenças. O sofrimento, ele grita mais alto do que o nosso relacionamento. Quando um sofre, as nossas diferenças caem por terra e nós continuamos juntos apesar da diferença. Porque é o ímpio que cai fora na hora que necessita. Quando um necessita, as diferenças caem por terra e nós caminhamos junto em prol daquele que precisa. É só o ímpio que abandona, né? É o ímpio que não tem comunhão. Nós não temos diferença, mas a luz que está em nós, ela nos ajuda a superar a diferença para ajudar aquele que tem necessidade. Então, que o Senhor nos ajude a estender a mão, independente de credo religioso, independente de diferença social, econômica, política. A vida e a dignidade humana está acima de qualquer outra coisa. Que o Senhor nos ajude a ajudar, como foi lido o texto que o Wagner também leu aqui, tá bom? Que o Senhor possa nos ajudar a compreender essa verdade do Evangelho. Muito bem, isso estava no meu coração, de alguma maneira eu precisava comunicar com os irmãos. Agora então eu preciso voltar lá para João, não sem antes em agradecer os irmãos, né? Eu me sinto muito bem acolhido aqui, irmãos, e eu
o meu humor vai melhorando quando eu venho para cá, né? Chega na semana de vir para cá, vou ficando bem mais humorado. E a Kézia, que está comigo, sabe que eu sou bem mal-humorado, né, Kézia? Ela não quis falar, né, irmãos? Ela foi luz, né? Ela foi luz agora, né? O ímpio dizia, é verdade. Não, mas ela foi luz. Mas o meu humor vai melhorando, ver os irmãos. E hoje eu vi o Montanha, né? Fazia tempo que eu não vi o Montanha, ele estava por aí, né? Ver os irmãos aqui é maravilhoso. Muito bem, irmãos, muito bem. Vamos lá. Nós tomamos um texto aqui do Evangelho de João, e esse é um texto que nós estamos acostumados a lê-lo, a cantar sobre ele, mas nós temos aqui uma doutrina fundamental, não é? E nós agimos e reagimos no mundo em que nós vivemos a partir da doutrina que conhecemos. Isso aqui, ela é fundamental. Por quê? Você vai trabalhar amanhã, você vai almoçar, vai descansar, vai conversar com alguém a partir das convicções doutrinárias que você tem. Doutrina e vida cristã, ela não se divorcia. Dependendo do hino que você cantar aqui, se ele tiver uma doutrina assim meio esquisita, que não tem nada a ver com o evangelho, você vai chegar na sua firma, vai começar dando, lugar que você trabalha, chega lá e começa a dar ordem para todo mundo. Então o que você ouve aqui determina o seu comportamento. Tem gente que troca os pés pelas mãos porque ouve uma palavra meio esquisita num culto, né, por aí nas redes sociais, e acha que é dono do mundo. Por quê? O que você ouve no que diz respeito à tua doutrina é o que vai determinar a tua reação amanhã quando o mundo vier do jeito que ele vem, não é verdade? Então o que nos segura na vida cristã? Doutrina. O que faz você ter uma envergadura moral diante de um mundo que apodrece? Doutrina. O que te faz você ter esperança naquilo que há de vir? Doutrina. Sem doutrina não tem vida cristã. Sem doutrina tem entusiasmo. Sem doutrina tem vida mística. É a doutrina de Deus a nossa raiz. É a doutrina de Deus que nos firma. É a doutrina de Deus que nos faz almejar o eterno. Viver de tal maneira que nós honramos aquele que nos chamou. Então esse texto, ele é essencialmente doutrinário. Nós precisamos de alguma maneira compreender como essas questões doutrinárias, elas têm desdobramento prático para quê? Para a minha vida. Por quê? O culto que nós apresentamos ao Senhor aqui de forma congregacional, ele tem que ter algum valor na vida prática. Evidente que nós nos reunimos aqui, nós estamos aqui e o culto também é terapêutico. Nós cantamos juntos, erguemos a mão, uma palavra de confiança, você desabafa depois do culto com o irmão, tudo isso ele é salutar. Agora, a questão doutrinária, ela tem que estar a todo momento determinando a tua atitude. Então uma igreja que é essencialmente bíblica te leva a refletir acerca da doutrina fundamental, acerca da oração, para que possamos ter uma vida mais piedosa. Muito bem. O que nós precisamos compreender aqui, algumas questões que elas podem ser um pouquinho mais de informação histórica, teológica, que pode ser um pouquinho mais difícil de compreender, mas essa é a minha função aqui, não é? O que está acontecendo, não é? E depois a gente pegar essas questões mais teológicas e tornar isso na prática. Muito bem. Esse texto, ele foi um dos textos mais antigos, né, a ser escrito na história da igreja, né? Então até o ano 90, 95, a igreja estava reunida. Então os outros evangelhos, eles foram escritos entre o ano 58, 64, alguma coisa assim. Então Mateus, Marcos e Lucas, eles tiveram um propósito mais evangelístico. A igreja, ela estava se organizando. Se nós tomarmos aí alguma ordem cronológica, o Espírito Santo havia sido dado mais ou menos aí uns 15, 20, 22 anos. Então a igreja era muito neófita ainda, muito nova. A igreja estava se organizando. Então o Marcos está lá em Roma, ele escreve o evangelho de Marcos para os romanos. Por isso que a ênfase é no poder de Deus. Quem que é o dono do mundo para os romanos? César. César é o Deus. Ele vai dizer, tudo bem, romanos, vocês aí acham que César é Deus, mas tem um Deus que está além de César. Ele expulsa demônio e faz o mar se acalmar. César faz isso? Não faz. Então Jesus é Deus acima de César. Então você percebe o propósito evangelístico do texto de Marcos.
O Mateus, ele já tem a intenção de provar que Jesus é o Messias para os judeus. É por isso que ele entra na questão a genealógica, a questão de Davi, de Adão, de Eva, coisas que não teria fundamento para outra cultura, que não conhece esses personagens. Então ele começa lá com a questão da genealogia, mostra o nascimento virginal da Maria, e de repente ele diz assim, ó, tá vendo? Aquele que nós esperávamos desde a promessa de Gênesis 3,15 é Jesus, o filho de Maria. Muito bem, o evangelho de Mateus, ele é evangelístico para demonstrar aos judeus que Jesus é o Messias. E nós temos também o evangelho de Lucas, mais ou menos nessa época, 60 e alguma coisa. O Lucas, um grande parceiro de Paulo, um camarada com uma capacidade, acuidade mental assim diferenciada, um médico, historiador, escritor, e aí ele vai escrever para o mundo grego, vai dizer que Jesus é o homem perfeito, que dá valor às crianças, às mulheres, e ele é o filho de Deus, não os deuses da mitologia grega. Então a igreja, ela vai se organizando, e ela precisa de material para definir a sua doutrina. Evidente que não é a igreja que define a doutrina, ela recebe a doutrina que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós chegamos no final do século, nesse ano de 90, 95, o João, ele é o último a escrever. Ele vai escrever o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Todos esses textos, considerado fora do contexto histórico, é uma grande possibilidade de nós cometermos alguns absurdos. Por exemplo, ler Apocalipse sem o viés histórico do final do século I, a gente comete um monte de absurdo. Mas quando você lê o contexto político do Império Romano do ano 90 até o ano 100, até o ano 313, o texto de Apocalipse ele começa a ter um monte de sentido para nós. Muito bem, mas o texto que nós temos aqui é o Evangelho de João. Nessa época a igreja já tem aí uns 50 anos, talvez, alguma coisa assim, um pouco mais, um pouco menos. E aí o que acontece? A igreja, ela precisa definir aquilo que ela crê. Alguns pregadores itinerantes estavam ensinando que Jesus não era Deus. Então, esse texto, ele já não é evangelístico, ele é doutrinário. A igreja precisa saber o que crê, já está se definindo doutrinariamente. Tanto é assim que o Evangelho de João, ele não explica muita coisa acerca de Jesus, como ele nasceu, para onde ele foi, como é que ele voltou de lá. Ele já diz assim, ó, essa história vocês já sabem. O que nós precisamos entender agora é o quê? Que ele é Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Por que o João precisava esclarecer essas questões? Porque havia um grupo de pessoas que estava pregando por aí que Jesus não era Deus. Então, entre eles, eu marquei aqui pelo menos 3, né? E eu só vou citá-los. Havia um grupo chamado gnosticismo. Quem eram os gnósticos? Gnóstico, a palavra conhecimento, não é? Eles diziam o seguinte, que só havia possibilidade de salvação se você buscasse o conhecimento, e em algum momento esse conhecimento, ele se tornava tão volumoso, que você é como se chegasse num patamar iluminado e puf, se tornou Deus. É por isso que o filho da Maria, ele sendo Deus, ele foi conhecendo, daqui a pouco ele quase se tornou um anjo, e aí então ele se tornou Deus. E aí um outro grupo chamado de serientianismo, né? A doutrina de Cerinto. O que esse camarada dizia? Que Jesus não poderia ser Deus. Ele nasceu como homem, viveu como um homem comum, como todos nós. Num dado momento, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Aí então ele se tornou Deus. E ele viveu como Deus um período, e quando ele ia ser crucificado, a divindade o deixou, e aí então ele morreu como homem. E tinha gente pregando isso na igreja. Um outro grupo eram os docetistas, da palavra doquel, aparência. Jesus não era Deus, ele também por algum momento se tornou iluminado, e ele passava pela parede, andava por cima das algas. Por quê? Porque ele tinha aparência divina. E o João vai dizer assim, nós precisamos resolver essas questões, porque a igreja ela precisa essencialmente crer na pessoa de Jesus de forma adequada, senão não pode ser chamada de um evangelho de cristianismo.
É por isso que quando você ler, por exemplo, as cartas joaninas, principalmente a terceira carta, ele vai dizer assim, ó, essas pessoas que não pregam a verdade, nem o receba em casa, porque eles estão prestando um mau serviço, porque eles estavam pregando que Jesus não era de fato Deus. Em algum momento havia se tornado, em algum outro momento havia deixado de ser. Muito bem, por que isso aqui é importante? O João então escreve para que a igreja saiba quem é o seu Deus Salvador. E aí ele começa no texto aqui: no princípio era o verbo, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Bom, esse é o versículo 1, e o que ele vai concluir depois toda a história, versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Muito bem, então a partir de tudo isso que eu coloquei aqui, nós precisamos pensar em algumas coisas. Nós precisamos considerar que o João, ele está imergido numa cultura helênica, né? O Sócrates, o Platão, o Aristóteles, toda essa turma, está quanto tempo de João aqui? Uns 300 anos, 350 anos. O mundo do Novo Testamento, ele é um mundo helenizado, né? O Alexandre o Grande espalhou a cultura helênica, né? A cultura grega para todo mundo, essa questão da mitologia. O Paulo, inclusive, o Lucas, ele tem muito da filosofia grega. Você lê os textos de Paulo, as questões das Olimpíadas que nós temos hoje, aí aparecem nos textos bíblicos. A diferença é que as Olimpíadas para hoje é uma questão desportiva. Para aquele momento, não. Era uma questão de demonstração bélica. Então, lá, as ilhas gregas se reuniam e eles demonstravam força. Então, tem um camarada lá que atira bem flecha. O que ele dizia, ó, não vai na minha ilha lá não, que a gente sabe atirar flecha. Era uma demonstração de poder. Isso foi evoluindo, a gente usa até hoje como uma questão desportiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não compreendermos algumas questões do mundo grego, a gente não vai conseguir compreender o que João está falando. Mas muito bem, isso cabe a mim. O texto começa assim, ó: no princípio era a palavra. A palavra, em algum momento na sua vida, você já cantou, já ouviu, a palavra que está traduzida aqui por palavra ou verbo, é a palavra logos. E essa palavra, ela é muito importante para nós. Se nós conseguimos compreender o que é logos, para as pessoas daquele momento que foram os destinatários originais de João, nós vamos começar a compreender muita coisa acerca de Jesus. Muito bem, o que é o logos, né? Eu fiz aqui algumas anotações, mas se você tiver a curiosidade, se você, no Google mesmo, se você colocar o que significa logos, tem lá um monte de coisa. O que eu coloquei aqui? 6 definições. Para um grego, o que é o logos? E Jesus, ele está onde? Ele cresceu numa cultura grega. O Novo Testamento, ele tem uma cultura grega. Então, quando alguém dizia assim, ó, o logos, as pessoas sabiam o que significava logos. Nós que estamos há 2000 anos à frente, a gente tem dificuldade. São palavras técnicas que ela se auto-explica. Deixa eu tentar achar um exemplo aqui. Se alguém falar assim, ó, eu tenho WhatsApp, você precisa explicar o que é WhatsApp? Não precisa. Mas se essa rede social, se esse aplicativo sumir por algum momento, por algum problema, daqui 2000 anos, alguém dizer assim, ó, tinha um WhatsApp, aquelas pessoas não vão saber o que é isso. Você precisa explicar, fazer um retrocesso histórico e compreender. A palavra técnica, ela explica isso. Então, o que significa logos? As pessoas ouviam o logos e sabiam o que o logos significava. Uma das questões, ou uma das explicações, quando alguém dizia assim, ó, é o logos significa a primeira substância do mundo. Então, de onde veio o mundo? As pessoas não sabiam explicar. Veio da onde tudo que está aqui? Por que o sol está ali? Não é o que o sol é por que ele está ali. Por que a estrela está ali? Não é o que ela é por que está ali. Por que o animal no campo ele está ali? Não é o que ele é. Então, como é que você explicava que a coisa existia? Porque o logos é a substância primeira do mundo. A partir do logos, tudo que existe, existiu. Veio a existir. O logos também significa a causa fundamental. Tira o logos e o que você tem? Nada, nulo, não existe nada. O logos também significa a matéria eterna. O logos é a razão de tudo que existe.
O Logos é o princípio formador do mundo, é o fluxo do mundo, é a energia vital. Então você percebe que a filosofia grega, ela levou para o mundo conhecido que tudo que existe, o sol brilha, por que brilha? Brilha por causa do Logos. O vento venta, por quê? Por causa do Logos. O animal respira, por quê? Por causa do Logos. O Logos é a força vital, é a energia primeira. O Logos é a partícula menor, formadora de tudo. E aí João, ele começa o evangelho. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E aí isso chama a atenção das pessoas. Ele vai falar do Logos, todos já falaram do Logos. Quando ele chega no versículo 14, ele vai dizer assim: sabe o Logos? Sabe a força do sol? Sabe a força do vento? Sabe o ar que você respira? Sabe o teu coração que pulsa? Foi ele mesmo que fez. Os gregos não estavam errados, eles deram o nome de Logos. Os outros dão o nome de outra coisa. Mas o Logos se fez gente e está morando aqui. Olha que absurdo. Olha que irracionalidade. É como se dissesse, sabe, lá na Galileia tem um lugar lá chamado Nazaré. Você vai naquela vilinha lá, tem umas 30 casas. Você vira numa rua à direita ali, tem uma casa em que o camarada, o pai da família, o responsável, ele é marceneiro, ele presta um serviço aí para a comunidade. O Império Romano contrata de vez em quando para ele fazer mesa, fazer casa. Sabe esse José? O José cuida do Logos. Você já imaginou isso? Já imaginou? Você tem um pensamento histórico, cultural, filosófico, religioso, que a causa de todo mundo, a força causadora da existência de todo mundo, era o Logos. O Logos é uma força. E aí o João diz assim: eu conheço o Logos, ele mora ali. Tá vendo aquela moça ali, ó? Ela chama Maria. O Logos veio da barriga dela. O Logos, o eterno Criador, o Criador foi amamentado por ele. Se você quiser trocar a palavra agora, vamos chamar de Deus, para a gente fica mais fácil. Quem é o Criador? Deus. Imagine Deus entrando na humanidade, porque o homem não chega a Deus. Deus é inacessível, Deus é eterno. O que é eterno? O eterno foi o que criou todas as coisas. Ele está chamando de Logos para aproveitar essa cultura. Por que ele é eterno? Porque ele cria e só pode criar quando está afastado do objeto que criou. Percebe? Então, todo o universo só foi possível ser criado porque o Deus Criador estava fora do universo. Onde? Não sabemos. Ele existe por si mesmo, porque todo o universo não lhe contém. Ele é a causa de todas as coisas. Isso a gente não consegue compreender. Não dá para raciocinar. E o João, para ensinar que esse Deus que morreu por nós, esse homem que morreu por nós, é o Logos, é a razão de todas as coisas. Foi isso que Paulo disse em Colossenses: tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Ele é o Logos de Deus. E aí então começa a questão da irracionalidade. Porque está dizendo, sabe o Logos? Bom, você já sabe que é o Logos. Quando ele nasceu, a Maria precisou dar uma palmadinha no bumbum dele para limpar as vias aéreas para ele poder respirar. Imagine uma camponesa batendo no bumbum de Deus. Imagine a Maria amamentando Deus para ele não morrer de fome. Imagine a Maria trocando a fralda de Deus. Imagine. É isso que ele está dizendo. Porque se você não acreditar que o Logos se fez carne, você crê em alguma coisa que colocaram na sua cabeça. Mas se você crê que isso foi possível, você crê no Evangelho revelado, não naquilo que te ensinaram por meio da lógica. Porque a lógica não explica o Evangelho é o poder de Deus. Então você imagine, num dado momento, uma autoridade romana descobriu que ele foi visitado por alguns reis, e esses reis trouxeram oferta para o Logos, e ele ficou tão chateado que resolveu matar o Logos. Para nós, isso pode ser um pouco mais fácil de compreender, porque nós trabalhamos isso há 2000 anos, cantamos aqui, ele morreu por nós. Mas imagine você contando essa história para um cidadão romano, judeu nem tanto, mas um grego daquela época lá,
dizendo assim, ó, sabe o Herodes, ele quis matar o Logos. Você precisa de se internar, você precisa tomar bastante calmante, passar num psiquiatra, porque ou é Deus e não morre, e se morre não é Deus. Como é que o governador queria matá-lo? Você não sabe da história. Além de querer matá-lo, ele precisou das ofertas daqueles magos, daqueles reis que vieram do Oriente, para quê? Para fugir para o Egito, e ficou um tempão lá. Depois que esse rei morreu, ele voltou para cá, e agora ele mora ali em Nazaré, ó. Pode perguntar lá, ó, aquilo ali é o Logos. Já imaginou esse negócio? Ele precisou almoçar, jantar, tomar água, precisou trabalhar, foi ameaçado de morte o tempo todo. Tudo que nós sentimos aqui, ó, o Logos sentiu. Tudo que nós passamos aqui, ele passou. Aliás, e aí, nesse tempo, o João já está velhinho, a história toda já aconteceu. Ele vai chegar lá no final do capítulo 24, ele vai dizer, antes, né? Vai dizer que Jesus morreu. Ele vai contando essa história do Logos. Isso é um absurdo. O que é um absurdo? Absurdo é alguma coisa que se afasta da realidade a tal ponto que não é possível conceber. Absurdo é uma coisa que não pode ser explicada de forma lógica. Você diz assim, é um absurdo. O prefixo ab, né, latim, significa, é alguma coisa que se afasta da realidade. E ele vai explicando. Esse camarada que todo mundo diz aí que é o Logos, ele viveu, né, como um homem normal, e de repente ele começou a pregar. Ele falou assim, eu sou filho de Deus. E aí, só que ele, mesma hora que ele dizia que era filho de Deus, ele chorava. Ao mesmo tempo que dizia que ele e o pai eram um, ele tinha fome. Ao mesmo tempo que ele dizia que era o filho de Deus, ele precisava descansar, dormir. Ele reclamava, não tenho casa, eu durmo em qualquer lugar. Imagine, essas informações, elas são auto-excludentes. Essas informações são paradoxais. Essas informações, elas se auto-anulam. Se uma existe, a outra não pode existir. E o João é trabalhando. Ele começou a dizer tanto que era o Logos, o filho de Deus, que aconteceu? Crucificaram. E aliás, o Logos sangrou na cruz. Impossível. E o Paulo vai trabalhar no capítulo 2 de 1 Coríntios, dizendo assim, ó, eu não tenho outro assunto para dizer para vocês, a não ser Jesus e esse crucificado. E por que Paulo vai trabalhar nesse patamar de argumento? Porque o herói grego é o herói das Olimpíadas, o camarada que treina, que cria musculatura, competência para competir nas arenas olímpicas. E Paulo vai dizer, o meu herói não tem musculatura para ir para as Olimpíadas, para ganhar a coroa, não tem nada disso. O meu herói, ele foi para a cruz, ele foi cuspido, ele foi nu para a cruz, ele sangrou, machucaram o meu herói. Imagina o impacto dessa notícia, porque nós temos a tendência de crer naquele que ilumina, naquele que chega apoteoticamente, naquele que chega com os arroubos dos festins da modernidade, aquele que chega soltando rojões em cavalos bonitos, aquele que é recebido como um rei. E Paulo vai dizer, o meu Salvador não cabe na cultura de vocês. Aliás, vocês até inventam alguns semideuses, alguma coisa híbrida, misturada. Ele é meio Deus e meio homem. O Logos não, ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. E você percebe que essa mensagem, ela é impossível de se crer. Essa mensagem não pode entrar na sua mente e você vibrar de alegria porque compreendeu no âmbito do intelecto. Você não pode aceitar isso no primeiro momento e dizer, tá vendo, eu compreendi, eu aceitei que o Logos se fez carne e agora eu sou filho de Deus, porque ela é incoerente, ela é ilógica, ela não cabe na nossa cabeça. Por quê? Porque não dá para compreender a questão da encarnação de Deus. É um absurdo. E usando Paulo ainda, ele vai dizer que essa mensagem é um absurdo para quem se perde. Aliás, é vergonha para quem se perde, escândalo. A palavra escândalo é uma armadilha. Sabe uma armadilha? Você colocava numa estrada onde algumas pessoas passavam frequentemente, uma espécie de um arame e cobria. Colocava duas madeirinhas e colocava como se fosse um gatilho. Quando a pessoa batia o pé no arame, desarmava. Isso ele chamava de escândalo. O que Paulo está dizendo?
Essa mensagem é uma armadilha para nós, para as pessoas que não creem. E é vergonha, é loucura para os que se perdem. Mas e para nós somos salvos? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu preciso usar uma palavra aqui que vocês não têm obrigação nenhuma de decorá-la. É para mim isso aqui. Nós em teologia chamamos de união hipostática. O que é união hipostática? É a junção de duas coisas, sem que uma anule a outra, e sem que uma implique na funcionabilidade da outra. Então, quando o Logos, que é eterno, se uniu com a carne, nós temos uma pessoa e duas naturezas, sem que uma anule outra. As duas naturezas em Jesus, elas são completas, são plenas, sem uma determinar na outra. Por quê? Se a divindade implicou na humanidade, então quem morreu na cruz não foi o homem. Deus estava ajudando o Filho de Deus, ele mesmo, né? Olha aqui que paradoxo, né? Quem estava morrendo lá é o Filho de Maria. Quem sangrou foi o Filho de Maria. Então a união do verbo divino com a natureza humana, ela é importante para a nossa fé, porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de divinização do homem, mas é a mensagem da encarnação de Deus para nos salvar. E aí é onde eu começo a ligar as coisas aqui. Quando nós não temos condições de compreender o mistério, e não temos mesmo, quando nós não somos levados a pensar sobre isso, nós achamos que a mensagem do Evangelho é uma autodivinização. É muito comum você pegar alguma letra de hino e fazer do homem o seu próprio salvador, fazer do homem um Deus desse século, fazer do homem aquele que se esforça para se auto-salvar. Você precisa seguir algumas regras, você precisa tomar algumas atitudes e puf, agora você tem fé. E agora a tua fé que você tem, você esfrega na cara de quem não tem, para ver se ele acorda, e aí então ele vai dizer que ele é cristão também. Ora, essa não é a mensagem do Evangelho, porque se você fica arrogante porque entendeu o Evangelho, você entendeu por sua própria conta e risco. Porque quando você compreende o Evangelho, você não tem condições de explicar como é que você entendeu num absurdo. Se entendeu pelo poder do Espírito Santo de Deus, e não por capacidade intelectual, filosófica, teológica, religiosa. Se você compreendeu quem é o Verbo, e Ele se fez carne, entendeu pela presença do Espírito Santo de Deus, pelo nascimento dEle, que promoveu em nós a regeneração. Então nós precisamos compreender algumas questões aqui. Quando Deus fez o Adão e Eva representante de raça, eles resolveram pecar. E você sabe que por causa de Adão, nós também nos tornamos pecadores. Por causa de Adão, nós também herdamos o pecado. O pecado, ele tem consequência genética. Você não nasce e aprende a pecar. Você nasce e escolhe a modalidade de pecado que mais te agrada. Você é pecador do jeito que é, porque nasceu numa contingência. Se nascesse em outra, pecaria de outro jeito, mas não deixaria de pecar. É por isso que a gente olha um camarada a 300 quilômetros da gente e diz assim, olha como ele peca. Se você estivesse no contexto dele, talvez você pecaria mais do que ele. Porque não é uma questão de escolha, é uma questão de preferência. Porque pecador você também é por culpa da desobediência de Adão. Nós não nascemos uma folha em branco e a sociedade vai grudando em nós ao estigma do pecado. Você já nasceu com essa inclinação. Quando você foi fecundado, ali já tinha todas as potencialidades do pecado. O mundo foi apenas dizendo ou propondo os caminhos para pecar. Por isso que nós não somos diferentes de ninguém. E o texto vai dizer que por causa de Adão todos pecaram. E nós precisávamos de um evento que estava além do nosso alcance. Porque mortos para Deus, não poderíamos resolver a nossa condição de pessoas mortas. O morto não reage, o morto não pode dizer o que fazer, o morto não tem liberdade, o morto, ele está inerte, não pode reagir. É por isso que Paulo vai dizer
que o Filho de Deus tomou a nossa natureza com possibilidade de pecar também, mas não pecou. Ele, se não tivesse possibilidade de pecar, não seria Deus. É por isso que está escrito que ele dependia do Espírito Santo de Deus. As mesmas tentações que você sente, Jesus Cristo, o verbo que se encarnou, também teve as mesmas tentações. Ele sentiu o que você sentia, mas pelo poder do Espírito de Deus ele venceu, deixando a prova que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele também enfrentou o sistema corrupto político da sua época. Ele também enfrentou a falta de medicina apropriada para a sua época. Ele também enfrentou injustiça social, mas ele não se declinou à sociedade que apodrecia, porque ele sabia quem era, aonde ele pisava e quem era o Pai. Nós que viemos com a natureza de Adão, precisávamos de um outro Adão. Assim como Adão foi um representante da natureza caída, o novo Adão é um representante da nova raça. Porque costuma-se dizer que aquilo que não é assumido não é sarado. O problema é que você não podia curar você mesmo. E é por isso que você precisa não compreender, porque é impossível, mas aceitar a divindade plena de Jesus com a humanidade plena do mesmo Jesus. Como é que você explica isso? Não dá. Quando você lê o texto bíblico, Paulo vai dizer assim: Deus revelou o mistério. Quando o texto diz que Deus revelou o mistério, não quer dizer que você compreende, mas todas as vezes que nós falamos sobre essa questão da união das duas naturezas, você, se for chamado para vir aqui, talvez você consiga explicar um pouquinho melhor do que eu, mas não há palavras humanas para resumir, para definir, para acabar de vez com a discussão. Mas você, quando ouve isso e foi regenerado, lateja no teu coração a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que leva o homem à salvação, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então você percebe que quando nós não compreendemos o motivo da encarnação, nós fazemos do Evangelho uma religião do misticismo. É como se você viesse à igreja se energizar. É como se você viesse aqui tomar uma varinha mágica e sair tocando no mundo para que você recebeu o poder. Eu fui à casa de Deus e agora então vai dar tudo certo e ninguém me segura. E agora eu sou filho de Deus e basta dizer. Quando você começa a compreender que Deus se limitou a tal ponto de ser homem, e é aqui que entra outra questão da humilhação do verbo. Quando nós falamos sobre humilhação, nós imaginamos que a humilhação de Jesus, ela se deu apenas no momento da cruz, não é? Bom, pelo menos eu imaginava isso. Quando é que Jesus foi humilhado? Quando levaram para o Gólgota, e a partir dali, quando o prenderam, cuspiram nele, arrancaram-lhe a roupa, bateram nele, feriram o teu corpo, e aí então colocaram na cruz, como ele foi humilhado. Bom, muito bem, esse é o ponto alto da humilhação. Mas a humilhação começou quando ele já estava no ventre da Maria. Quando ele foi expulso da barriga da Maria, ali já tem a humilhação de Deus. E por quê? Porque sendo Deus, abriu mão de ser igual a Deus. Antes se fez servo, e sendo servo, fez homem. Sendo homem, se fez servo, e sendo servo, foi a morte e morte de cruz. Imagine, se você, nesse momento, numa suspensão teológica, só para a gente pensar em alguma questão aqui, se Deus agora te desse algum tipo de poder, não é a plenitude de poder dele mesmo, mas um poder assim, absurdo, o que você faria com esse poder? Depende do teu humor. Se você estiver contente com a gente, você abençoa todo mundo. Mas se estiver zangado com alguém, é melhor esse alguém cair fora daqui, porque você não sabe dosar você mesmo. Não é assim? Agora eu tenho poder, você vai ver só que você me falou o ano passado. Eu nem lembro mais o que eu disse no ano passado. Agora,
que você faria em prol de você mesmo? Cada um tem as suas fantasias, os seus fetichismos religiosos. Você faria um monte de coisa e contaria aqui o testemunho: olha que eu fiz, Deus me deu poder. Sendo Deus, Ele poderia salvar-se da cruz, e tinha poder para isso. Mas Ele se conteve para morrer a sua e a minha morte. Mas isso não resolve a nossa questão. Porque uma coisa é você morrer sabendo que não pode reagir. Outra coisa é saber que você pode reagir sobre uma injustiça e ficar quieto. E você sabe o efeito que isso dá nos seus órgãos, no seu pâncreas, no seu fígado. Quando você está numa assembleia, por exemplo, e as pessoas estão dizendo alguma coisa. Imagine que eu estou aqui discursando uma mentira absurda, e você conhece todos os bastidores. E aí se você falar alguma coisa, você coloca tudo a perder, por exemplo, no sentido de justiça. Aí você fica: eu tenho que falar, eu não aguento mais, eu tenho que fazer esse camarada calar a boca. Aquilo vai te enfesando. E se você conhece a raiz da palavra enfesar, você vai compreender o que eu estou dizendo. Você vai se inflamando: eu tenho que parar com isso. Mas se você não se contiver, você põe tudo a perder. Imagine Jesus podendo parar com o processo de cruz. Imagine Jesus podendo fazer todos aqueles inimigos cair por terra. Imagine Jesus podendo fazer o Império Romano se ajoelhar, inaugurar um novo reino. Ele se conteve, podendo se salvar por amor a mim e a você. Uma coisa é sofrer, não podendo reagir. Outra coisa é podendo usar os poderes que tem para salvar a pele. Mas o verbo de Deus não deu pedalada fiscal. Ele não usurpou do teu poder, não usou o poder. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou citar aqui um momento desse verbo encarnado, quando ele está orando no Getsemane. E o texto vai dizer que a dor física e emocional foi tão grande que ele suou gotas de sangue. Hoje nós temos um nome técnico para isso, né? As pessoas da área da saúde sabe dizer melhor do que eu aí, muito melhor. É hematidose. Quando você está sobre um estresse emocional muito grande, os poros se abrem e começa a vazar sangue ao invés de suor, brotar. Hematidose. Imagine a agonia de Jesus, porque sendo Deus, sabia o que ia passar. E não sabia como homem, porque eu imagino o que eu vou sofrer se eu tenho algum problema. É igual, desculpe aqui usar o caso da irmã aqui, né? Mas ela, de alguma maneira, como ser humano, sofre porque sabe que uma cirurgia não é fácil. Então ela sofre imaginando como é o sofrimento. Deus, como ser humano, sofre porque, sendo Deus, também sabe a dor de um prego rasgando a sua carne. Ele não sofre só porque possivelmente ele viu um condenado pregado. Ele sofre porque é dono da história. Ele mesmo, fora do tempo, ele viu ele mesmo no tempo sofrendo por amor. Ele mesmo, sendo Deus, já havia visto ele mesmo orando: Eli, Eli, lama sabachthani. Imagine Deus, que tem toda a eternidade estampada diante de si, vivendo a eternidade que já experienciou na divindade. E quando ele está ali sofrendo e suando gotas de sangue, chega uma parte do exército romano. O Pedro corta a orelha de um soldado e ele diz assim: o Pedro, não é nada disso não, cara, deixa a coisa como é que está, porque eu poderia dar ordem aos anjos e eles resolveriam o problema. Se você pegar uma chave linguística grega, a palavra ordem aos anjos é a ideia de um general que está comandando um pelotão. Como se o pelotão já estivesse à disposição, pronto a um sinal do general para tomar conta do evento em si. O que me vem à mente é quando o Eliseu
está sossegadamente num lugar, e vem o rei da Síria e cerca Samaria, e vem o Geazi e diz assim: tem um monte de cavalo aí. O que o Eliseu vai dizer? O que está com a gente é muito mais. Mas como muito mais? Não estou vendo ninguém. Aí ele ora, o servo dele vê cavalos de fogo. Os apóstolos não viam, mas Jesus tinha à disposição legiões de anjos para fazer com que o processo de cruz parasse ali. Por que não fez? Porque o verbo se fez carne, não para fazer espetáculo e ser aplaudido, se fez carne para morrer a nossa morte e nos entregar a salvação. Ele poderia desistir, ele poderia deixar de nos amar, se nós olharmos o amor pelo ponto de vista do amor que nós amamos. O amor que nós amamos, ele sai, ou ele deixa de existir conforme as nossas conveniências. O amor que nós amamos, ele tem medida, como se nós tivéssemos uma tabela de interesse que não pode ser divulgada. Porque se você puder divulgar a tabela de interesse do seu amor, você passa vergonha, como eu também passo. Porque nós amamos as pessoas conforme a necessidade do amor que eu tenho, ou que eu necessito. Porque nós não deveríamos dizer eu amo você, mas eu amo a mim mesmo e preciso de você para realizar esse amor. Porque nós só nos completamos no outro. Porque sem o outro nós não somos completos em si mesmo. Sem o amor, sem sentir-se amado, você é incompleto. E o outro aceita esse jogo do amor humano, porque também precisa ser amado. Porque o ser humano só é completo no outro, seja na amizade, no casamento, na igreja mesmo. A recíproca é verdadeira, você precisa de mim e eu de você. Agora, Deus não precisa ser amado, Deus não precisa de coisa alguma, Ele se basta em si mesmo. Deus, Ele é pleno em amor, por isso que Deus não tem amor, Ele é amor, não lhe falta nada. Então, por que Deus não abriu mão de amar? Não abriu mão de amar, porque é o único amor verdadeiro, porque se ama, continua sendo o mesmo que é, e se não ama, não muda nada. Então, Ele amou porque quis amar, e porque quis amar, resolveu nos salvar. Você percebe que quando você começa a compreender a encarnação do verbo, a vida e a cosmovisão cristã, ela tem um outro sentido. Se Deus se limitou sofrendo todas as imposições mundanas, todas as sortes de dificuldade, e Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não saiba o que nós sofremos, ou das nossas dores. E aí, mais uma vez, vai uma opinião. Deus sabia, sempre soube o que é dor? Sim. Mas só experimentou na carne do verbo. Uma coisa é saber o que é dor no âmbito da divindade, se é que dá para explicar isso. Outra coisa é sentir um prego rasgando a carne, um chicote ferindo as costas. Outra coisa é sentir as pessoas zombando e cuspindo em cima das suas feridas. Deus não só conhece a sua dor pelo prisma da onisciência, Ele conhece a sua dor fisicamente, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você ora e diz que está com algum problema sentimental, esse Jesus também sofreu sentimentalmente. Quando você ora e explica para Ele que está doendo qualquer parte do seu corpo, Deus sabe o que é dor no corpo. Quando você ora e diz que não sabe como resolver o problema econômico, Jesus também participou da miséria política e econômica do tempo dele. Deus não ficou dizendo que sabia tudo da eternidade. Ele invadiu a humanidade para experimentar o que você experimenta no dia a dia. O nosso discurso não é um discurso para uma divindade vazia que se apartou. Toda a divindade ela se assemelha ao paganismo, é um Deus distante e ausente. O homem está sempre indo em busca de uma divindade. A proposta do Evangelho é diferente, não é o homem que foi para Deus, foi Deus que veio até nós.
Não foi o homem que se divinizou, mudando de degrau, de patamar de iluminação, e puf, se tornou Deus. Foi Deus que invadiu a nossa natureza, se fez gente, morou num lugar rústico, pobre, paupérrimo. Ele sabe o que nós dizemos, Ele conhece a nossa oração, não como Deus, mas como homem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que não é assumido não é sarado, Ele assumiu para sarar. O Verbo Logos participou da nossa natureza humana para destruir o mal. A vida que temos agora não foi definitivamente liberta do mal, mas você já teve algumas experiências particulares. É isso que tem dado sabor ao seu cristianismo. Tem coisa que você não ousa contar como testemunho, porque as pessoas talvez não acreditem. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 3. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Existe coisa na sua vida que você pede porque acha isso Deus pode fazer. Porque a gente tem uma regra lógica: isso Deus pode. Isso não pode? Não é porque eu não creio, é porque eu tenho pisado tanto na bola que não é nem justo eu pedir isso. A gente faz esse cálculo. E Paulo vai dizer: você está enganado. Nunca foi mérito. Aquilo que você sequer pensa que Ele pode fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Foi por isso que Ele mesmo ensinou no Sermão do Monte para você ir sozinho no seu quarto e ali você rasgar o verbo e falar tudo o que você sente, do jeito que você sabe falar. Porque o próprio João não se relacionou com um Deus distante. Esse João, ele colocou a cabeça no peito de Deus. Imagine você colocar a cabeça e ouvir o coração do seu amigo, de uma pessoa que você admira muito. Isso já deve te deixar feliz. Agora, imagine aquele que aparece lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele foi criando. E aí você foi criado na história. E esse que criou entrou na história e sentou ao teu lado. E você pegou a tua cabeça e colocou e ouviu o coração de Deus. É disso que João está dizendo. O coração de Deus pulsava na audição de João. E ele podia vibrar e dizer com brilho nos olhos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E eu vi, Ele se fez carne. É isso que ele vai dizer no capítulo 1. As minhas mãos tocaram o Verbo da vida. Eu vi. É possível que você não consiga escrever com tanto entusiasmo que João escreveu. Mas quando você ouve falar sobre esse Verbo, a experiência foi tão real, tão verdadeira, que você chega a chorar, porque você tem que acreditar nesse negócio. É verdade. Eu vi o Verbo da vida. Eu tive uma experiência, eu sei quem Ele é. É por isso que perguntaram para um homem que é muito mal falado, inclusive o Nietzsche, de família protestante. Alguém perguntou: você crê em Deus? Ele diz: eu não creio em Deus. Eu cria, agora eu conheço. Você percebe a diferença? Nós já transcendemos. Eu creio naquilo que eu ouvia falar. Chega um momento na vida que eu não creio mais. Chega um momento na vida que eu já transcendi o crer. Chega um momento da vida que não tem palavras, que não é fé. É uma questão de relacionamento. Como se eu encontrasse no meu quarto todo dia. Como se eu entrasse no meu carro todo dia e ele já estivesse ali. Como se eu cantasse, ele estivesse do meu lado. Porque não é mais num nível relacional de crer, é um nível relacional de irmão, de gente que se vê, que se toca e se conversa. Quantas vezes você já se pegou conversando com ninguém, falando com ninguém, para quem não compreende,
mas para você, ali está o verbo da vida que se tornou real. Por quê? Porque a experiência relacional, ela transcende e ultrapassa a fé. Você não pode explicar o seu cristianismo por meio da lógica, porque o Logos, a força que os gregos diziam, é a força criadora de tudo, e não pode aquele que criou se tornar criatura. Mas ele diz, você pode acreditar, aquele que é a palavra se tornou carne. Por quê? Ele se tornou carne para participar da natureza humana, por meio da natureza humana, destruir o mal. Pode ser que nós ainda enfrentamos algumas parcelas de mal, mas breve vem o grande dia em que os remidos do Senhor nunca mais enfrentarão esse mal. Isso é possível não porque você é um ser iluminado, como dizia os gnósticos, os seguidores de Cerinto ou os docéticos. Isso é verdade porque o Espírito Santo leva essa mensagem ao teu coração, ela explode de alegria e cria em cada partícula do seu ser uma esperança que breve vem esse dia. Como diz um homem chamado Richard Baxter, todas as tempestades dessa vida serão esquecidas quando você sentir uma brisa da eternidade tocar a sua face. Toda dor que você sofre agora, ela pode parecer insuportável, e Ele mesmo disse que estaria contigo todos os dias da sua vida, mas isso um dia vai cessar, porque Ele se manifestou para destruir todo o mal, e essa destruição ela é plena. Você olha para o mundo e não dá para acreditar que um dia as enchentes não vão mais deslizar as terras e cair sobre a casa das famílias que comemoram um aniversário. Não dá para compreender, não dá para aceitar que um dia as pessoas vão deixar de ser diagnosticadas com câncer. Não dá humanamente para compreender que um dia as pessoas não vão mais recorrer aos hospitais, às creches, aos asilos. Não dá para compreender que vai existir um dia em que nunca mais uma criança vai ser abandonada numa caixinha de sapato. Não dá para compreender humanamente que as mulheres que estão perdidas por aí sem esperança, para trazer algum tipo de recurso financeiro, tem que vender o teu corpo. Não dá para compreender porque o mundo vai de mal a pior, mas porque o verbo se fez carne. Nós acreditamos que a carne que se manifestou sendo Deus, se manifestou para aniquilar de forma definitiva todo o mal. O mal não vence. O mal não vence. Não importa a dor que ele implique agora, o mal não vence. Nunca mais você vai ouvir de cemitérios, nunca mais você vai ouvir de pessoas que entraram em óbito, nunca mais vai ver viúvas chorando, ou maridos reclamando pela perca da esposa, nunca mais as mães vão deixar os filhos órfãos, nunca mais, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem um hino na harpa cristã que diz que lá enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos. Não vai existir, porque o verbo se fez carne para destruir o mal, e o último inimigo vai ser a morte. Vai ser a morte. Essa é a razão da nossa fé. O Logos assumiu a natureza humana para que nós pudéssemos herdar a natureza divina. Eu não sei como nós seremos, eu sei que a gente não vai ser Deus, mas eu sei que hoje, você não precisa esperar para a eternidade, hoje você pode ter o Espírito Santo dentro de você, e Ele é Deus, e é Ele que nos ajuda a errar menos. O Paulo vai explicar isso, que quando você erra, é você mesmo, mas quando você acerta, é Ele que foi acertando em você. Isso é vida cristã. É Ele que nos ajuda dando sabedoria. É Ele que nos ajuda a domar essa natureza animalesca e diminuir os impulsos da carne. Os impulsos da carne vai sendo aplacado, sufocado pela presença do Espírito, e vai nos tornando cada vez mais humano, porque o Evangelho não é fábrica de deuses.
Evangelho é hospital para transformar pecadores em gente que enverga a dignidade prometida pela moral cristã. O Verbo se fez carne, participou da nossa miséria, para que possamos participar da sua glória. Mas não é participar da glória, aquela glória ufanista do homem moderno. Você ainda tem alguns caminhos difíceis para atravessar nessa vida. Eu queria vir aqui e dizer, sabe o que é? Está tudo resolvido. Eu queria vir aqui e dizer, sabe o que é? Agora você pertence à igreja de Jesus. Se a inflação subir muito alto, vai subir só para os não crentes, tá bom? Para você vai estar igualzinho, vai estar baixinha. Se o feijão subir, sobe só para aquele que não serve ao Deus vivo. Para você não vai subir. Você vê quantas coisas a gente promete, sabendo que não tem possibilidade? Você sabe que no mundo tereis aflição. Mas quando o Verbo participou da nossa miséria, foi para que possamos viver com dignidade, sem vender a alma aqui. A gente não precisa fazer aliança espúria. O Evangelho é a verdade de Deus para a gente atravessar esse vale da sombra da morte, dessa parte da eternidade com dignidade, honrando aquele que nos salvou. O Isaías vai dizer, ai daquele que chama bem mal e mal bem. O que é mal para nós é mal mesmo, o que é bem mesmo. O Verbo se encarnou para que a glória futura seja a esperança da nossa fé, seja a energia vital da nossa vida. Não importa quantos escorregões você tem aqui, você vai se levantar e ter uma envergadura decisiva, plena na eternidade. E se você cair aqui, Deus te levanta de novo. A glória que há de vir virá. Ele experimentou nossas trevas para nos levar à luz, sentiu nossa fraqueza para nos fortalecer. Quantas vezes nós queremos entregar, né, as pontas, como diz. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu acordo de manhã e dá vontade de dizer, sabe o que é, Deus? Não quero mais saber desse negócio não. Negócio de ser pastor, pregar, ensinar, sabe o que é? Estou fora. Eu não quero saber. E aí, às vezes, fala assim, será que esse negócio de evangelho é verdade mesmo? Será que esse negócio aqui, eu estou certo mesmo? Será que se eu tomasse um outro caminho não ia dar certo? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque você é como eu. Tem dia que você acorda, você não consegue nem olhar para você mesmo. Uns mais, outros menos. Você acorda azedo. Você olha no espelho e diz assim, o que você está olhando para mim? Falei, sou eu mesmo. Sabe por quê? Porque você muda. Aí você lava o rosto, toma café, vai se recuperando, fala, puxa vida, quanta besteira eu falei, né? Eu creio em Deus sim. E Deus, naquele momento de tibieza emocional, será que ele virou as costas? Não gosta mais de mim, né? Também não gosta mais de você. Já pensou se fosse assim? É só ele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É isso que Paulo vai dizer em Romanos. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem demônios, nem saúde, nem doença pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem o teu mau humor pode aplacar, sufocar, obscurecer, acinzentar o amor de Deus expressa na cruz. Se dependesse de você, você mesmo acabaria com esse amor. Mas porque o Verbo se fez carne e demonstrou que Ele nos amou de tal maneira que esse amor não pode ser anulado. E nós estamos aqui para celebrar, porque durante essa semana você mesmo desistiu de você, desistiu da tua vida, desistiu dele, desistiu de tudo, mas ele continuou, e agora você celebra não a tua perseverança, mas a eternidade daquele que ama, para nunca mais deixar de amar. O Verbo se fez carne para demonstrar esse tipo de amor. Ele se fez carne para sentir a nossa fraqueza, para que na fraqueza dele pudéssemos nos fortalecer. O Criador da vida
o doador da vida, ele deixou-se vencer pela morte, para que pudesse nos redimir. Eu não sei o que mais você sabe sobre o Evangelho, mas aqui está o alicerce de tudo. Se Jesus não é 100% homem e 100% Deus para você, você crê em alguma coisa que alguém fabricou, porque só Deus pode definir doutrina. E ele diz que o Verbo estava com Deus, e diz que o Verbo se fez carne, e ele viveu como nós, mas também é Deus, como sempre foi. Eu termino aqui dizendo que não há lógica nenhuma na sua fé. É por isso que você não pode pregar o Evangelho acreditando que você é um evangelista inteligente. Não dá para pregar o Evangelho como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Faz isso, faz isso, faz isso que vai dar isso. O Evangelho não é a exatidão da nossa lógica. O Evangelho não é uma equação de primeiro, de segundo grau. Não é uma fórmula de física. O Evangelho é uma história que Deus mandou contar. E ela não tem outro jeito de dizer a não ser isso. Porque o Adão pecou, você está perdido. E todo esse impulso animalesco que você não consegue domar, é porque você tem uma natureza que não combina com a eternidade, com Deus que te criou. Você precisa que essa natureza seja mudada, só que você não pode mudar, não importa o que você faça. E porque você não tem competência de mudar a sua natureza, Deus mesmo se tornou gente e morreu a morte que era para você morrer. Para que quando você compreenda o que significou a morte, o Espírito Santo te regenere, e aí então você faz parte daqueles que vão herdar a eternidade com o Senhor, porque você nasceu de novo. Conta isso na sua faculdade. Conta isso no seu doutorado e mestrado. Conta isso na sua classe profissional. As pessoas vão rir de você. As pessoas vão balançar a cabeça e dizer: você está maluco. Você crê em cada coisa. Eles vão rir de você. Mas é possível que, no meio de uma centena de pessoas que riam, um comece a acreditar no que você está dizendo, porque aquele o Espírito Santo alcançou. E você não deve colocar nas redes sociais que pregou e você ganhou alguém para o reino, porque você não tem competência de colocar na cabeça de ninguém o plano da salvação. Você conta uma história e a gente diz: eu entendi, eu entendi, eu entendi. Por que você entendeu? Alguém pergunta: não sei, mas eu entendi. Porque o Evangelho não é lógica para crer. O Evangelho nós não cremos porque dá para explicar. O Evangelho nós cremos porque está revelado. O Evangelho nós cremos porque está escrito. O Evangelho nós cremos porque o Espírito de Deus nos leva a crer. O Evangelho não é a divinização de pessoas que vão sair pelo mundo conquistando todas as coisas. O Evangelho é a história de pessoas que olharam para a cruz, e quando olharam para a cruz, se compreenderam, se entenderam o pecador. E quando compreenderam que era pecador, quando a mesma coisa acontece quando Pedro pregou em Atos 2, compungiram o coração, uma flecha atravessou o coração. E aí você pergunta: o que vamos fazer então? Arrependei-vos e crede no Evangelho do Senhor. Não importa o tanto de prosperidade que você tem aqui, e eu desejo que tenha mesmo, mas a prosperidade daqui não define a tua eternidade. Você precisa resolver a tua eternidade desse lado. Você precisa crer que Jesus é o Verbo de Deus, é o Logos de Deus que se fez carne. Quando o homem tombar, está escrito que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há possibilidade nenhuma de crer no Evangelho depois da sua morte. Você precisa, se não o fez, acreditar nisso hoje. Acreditar nisso hoje. A minha oração é que o Espírito de Deus nos torne filhos de Deus e não pessoas energizadas, pessoas, como diziam aqueles docetistas: nós somos iluminados. Nós vamos para o monte e vemos os gravetos das árvores acender, nós vemos anjo, nós vemos um monte de coisa. Eu não sei se você viu ou não viu. O que você tem que ver é com os olhos da fé, que o Logos se fez carne e habitou entre nós.
Que Deus nos ajude e que a nossa fé seja sustentada no verbo de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.